Quantas vezes você já se pegou pensando, eu falo, mas meu marido não me escuta? Ou talvez ele diz, eu não entendo ela e ela não me entende, a gente não se entende, estamos estressados, enfim. É a sua situação? Sabe, tem-se visto que hoje a maior causa por acabar os casamentos não é nem por falta de amor, mas é por um elemento principal, primordial, muito conhecido, mas porém nada praticado dentro dos casamentos. E hoje eu quero trazer para você esse elemento. E além de trazer esse elemento para você, eu quero também trazer ferramentas pelas quais você pode desenvolver a praticar essa virtude dentro do casamento. E eu creio que será de muita bênção para você, então fica até o final deste vídeo. Olá, meu nome é Laura Fernandes, sou terapeuta de casal e orientadora familiar e é um prazer estar aqui contigo. O nosso maior propósito, o nosso maior objetivo com este canal é de restaurar, é de fortalecer o seu casamento e a sua família. E se esse também é seu propósito, então já se inscreve no canal, ativa a campanha das notificações para receber os próximos vídeos. E hoje nós estaremos falando um tema importante que leva como título Aprenda a ouvir, a escutar o seu cônjuge. Fácil, né? Ouvir é muito fácil, não? Mas deixa eu te contar que um pesquisador muito famoso que trabalha com muitos casais, ele descobriu o seguinte, o nome dele é John Gottman, e ele descobriu que depois de tantos estudos, que a maior causa, o maior impedimento, ou maior, sabe, que estraga normalmente, que leva a divórcio dentro do casamento, não é a falta de amor, não é as finanças erradas, não é os filhos, não é as relações externas se intrometendo dentro do casamento, embora façam parte, mas é a falta de aprender a ouvir e validar os sentimentos do outro. E com isso, começa o casamento a ir cada vez mais piorando e pegando as outras áreas que eu falei para também continuar acrescentando mais a destruição do seu casamento. E por último, essas brigas acabam se convertendo em um campo de batalha entre um e o outro. E por consequência, pode acabar até um possível divórcio. E isso é algo que nós queremos evitar. Então nós hoje iremos ver como que isso acontece. Por que para nós é tão difícil aprender a ouvir? Sabe por quê? Por muitas razões. Por exemplo, nós queremos sempre ter a razão, sempre. E isso nos impede de aprender a ouvir. Nós sempre temos um orgulho tão forte que nós estamos dispostos a ceder um pouquinho do nosso tempo ou aprender a ficar calados para entender melhor o outro. Outra razão, temos medo a ser feridos e por isso não ouvimos o que o outro tem a dizer. E outra razão é que talvez nós viemos de um lar onde não aprendemos a ouvir e não aprendemos a ser ouvidos também. E por isso nos é tão difícil praticar isso dentro dos nossos relacionamentos como casal, conjugais, sabe? E outra razão é porque talvez você veio de um lar onde sempre foi criticado e agora qualquer coisa que seu parceiro venha te dizer, você vai entender como crítica. Então não quer ser rejeitado, não quer ser criticado e acaba se fechando e acaba também fechando o outro de se expressar. E isso vai estragando, vai minando o seu casamento. E sabe, por que nós sempre ficamos assim alertas? Por que nós sempre reagimos o tempo a tudo? Eu quero que você entenda desde a parte interna do nosso cérebro como que isso funciona. Sim, é importante você se conhecer nessa área e como nós podemos revertir aquilo. A palavra de Deus tem a chave, mas vamos lá. Olha, nosso cérebro tem uma área nela que se chama amígdala cerebral. Não precisa decorar o nome não. Mas essa área é a encarregada de guardar memórias que te causaram medo, de guardar memórias que te causaram ansiedade, estresse, enfim, tá? E ela é quando, por exemplo, você está sendo atacado, ela se ativa imediatamente e começa a deixar todo o nosso sistema em estado de alerta. Fazendo isso, também ativa a liberação de um hormônio importantíssimo, que é o cortisol. Este hormônio vai aumentar o nível de estresse no nosso organismo, fazendo com que, bloqueando a parte do julgamento certo, da aprender a ouvir, enfim. E por consequência, nós acabamos reagindo ante qualquer coisa que vamos recebendo. Isso faz com que a gente fique na defensiva
em lugar de aprender a entender o outro. E como consequência, o casamento se torna um campo de batalha e não um lugar de conexão. Está passando por isso? É por isso que eu quero te passar hoje este tema, por isso que quero conversar com você este tema, o poder de ouvir. Deus sabia que nós íamos passar por isto. E Ele deixou uma chave fundamental para que nossos relacionamentos cresçam. E quando eu descobri, eu entendi que isso iria fazer mudança no meu casamento. Porque, sabe uma coisa? Eu nasci num lar onde eu vi meus pais, nunca entre eles aprenderam a se ouvir, mas ao contrário, eles se julgavam um ao outro e acabavam cada um, sabe, tentando se defender e o resto vocês já sabem no final da história, eles acabavam desgostados um contra o outro. Então, eu entendi que num relacionamento, para que as coisas deixem certo, alguém tem que se posicionar e falar mais alto. Mas eu percebi que isso estava estragando os primeiros anos do meu casamento, sabe? Porque eu tentava me defender perante qualquer coisa que surgia, mas não precisava. Por quê? Porque lembre, o casamento não é um campo de batalha, não é um lugar onde um tem que ganhar e outro tem que perder. Não. Não é uma competição, ao contrário, é um lugar onde devem de caminhar igual, uma área de companheirismo. E se nós queremos cultivar isso, devemos aprender a chave ferramenta que Deus deixou na sua palavra, que é Tiago capítulo 1, versos 19. Ali tem a chave de tudo, que diz assim: portanto, seja pronto para ouvir, tardo para falar e tardio para se irar. Entendeu bem? Sejamos prontos para quê? Para ouvir. Essa é a chave do casamento. Se você é pronto para ouvir, vai demorar em falar e talvez em se irar. Por quê? Porque você estará cavando fundo no coração do seu cônjuge. Mas o que acontece? Nós fazemos o contrário de tudo isso. Nós somos muito rápidos para nos irar, muito rápidos para falar porque queremos nos defender e tardios em ouvir. Ou às vezes, aliás, na grande maioria das vezes, nós pulamos essa parte, não estamos dispostos a ouvir no momento da tensão, causando distanciamento. Olha, veja bem, se Deus deixou uma ferramenta básica que é: seja pronto para ouvir, meu filho, seja pronto para ouvir, querida esposa, esposo. Se quer ter harmonia no seu casamento, essa é a chave de Deus. Ou seja, Ele deixou aquilo para quê? Para fundamentar o casamento e ter harmonia. Mas, como o diabo nos ensinou a fazer o contrário, o que nós estamos então carregando atrás disso? A destruição. Consegue perceber? Quando nós seguimos o conselho que o inimigo nos dá e que a sociedade nos impõe e que talvez as nossas má educação que nós temos recebido foi impregnada tão forte e repetida agora no nosso relacionamento, acabamos somente trazendo destruição e saindo longe do propósito que Deus tem para seu casamento, que é trazer harmonia, trazer paz, fazer desse olhar um pedacinho do céu, justamente por isso, porque nós não temos aprendido a ouvir. E sabe o que é interessante em tudo isto? Quando nós aprendemos a ouvir e quando o outro se sente ouvido, acontece uma coisa poderosa aqui no nosso cérebro. É liberada um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio é específica que vai ajudar a criar vínculos emocionais afetivos com o parceiro ou com a pessoa com a qual estamos nos relacionando. E também vai ajudar a desenvolver empatia. Em outras palavras, ele vai dar uma segurança emocional e vai diminuir a tensão entre o casal. Compreende? Se tão somente teu cônjuge se sente ouvido, ele vai estar inconscientemente, mas aqui fisiologicamente, desenvolvendo uma conexão com você. E também acontece isso quando for o contrário, quando você é ouvida e quando você ouve também no outro. Ellen White deixou um conselho bem importante que faz muito sentido com aquilo que nós estamos conversando agora. E ela diz assim: muitos poderiam evitar conflitos e mágoas se apenas estivessem dispostos a ouvir pacientemente e a falar bondosamente. Compreende que um vem após o outro? Se nós aprendemos a ouvir pacientemente, sem aquele desespero, sem aquelas olhar, sabe, que pode causar mais raiva no outro, irá desenvolver automaticamente uma
fala bondosa de parte do outro para contigo, vai acalmar a situação. E deixa eu te dizer uma coisa, quando nós estamos dispostos a ouvir verdadeiramente, de forma genuína, ali é realmente liberado esse hormônio da ocitocina que eu te disse anteriormente. Mas quando nós forçamos a situação, nós estamos nos entregando por completo, a gente não irá liberar esse hormônio. Então, de nada servirá. Por isso que tudo tem que ser genuíno, de coração, de verdade, disposto mesmo a fazer isso. Se você quer criar esse vínculo emocional, essa conexão com seu parceiro. Não é à toa que em Provérbios capítulo 18, versos 13, diz que aquele que responde antes de ouvir é tolice e traz vergonha para si mesmo. Como assim? Como isso se aplica ao casal? Veja, quando nós somos muito rápidos em querer argumentar, em querer se defender, em querer lançar todas as nossas palavras contra o outro, só para não ser humilhado, para não ser diminuído, enfim, nós trazemos vergonha. Sabe como? Porque nós perdemos os 3 elementos principais que são no trípode do casamento, que é a confiança, o amor e o respeito. Você perde isso e, nesse sentido, você traz vergonha para si mesmo. Como você se sentiria se seu parceiro não confia em você? Como você se sentiria se seu parceiro não tem respeito por você e não tem mais amor? É triste. Dessa forma traz vergonha para si mesmo. Mas quem ouve, como diz em Provérbios 1:5, cresce em conhecimento. Se você aprende a praticar, ouvir, se você está disposto a entender melhor seu cônjuge, você irá crescer em 2 sentidos. Primeiro, irá conhecer os verdadeiros sentimentos do seu cônjuge e também as verdadeiras intenções do seu cônjuge. E ele também começará a sentir mais confiança por você. Sabe aquele grande ditado que dizem: o parceiro tem que se tornar o nosso melhor amigo, mas isso não acontece dentro dos casamentos. Eu vejo alguns casamentos que vêm para mim me contar a situação. Não existe amizade, não existe esse companheirismo íntimo de confiança, porque um tem medo de falar alguma coisa e o outro usar aquilo em contra dele quando eles estivessem em momentos de discussão. Não existe mais essa intimidade, essa confidencialidade, se existe essa palavra, por causa de que não estava nenhum dos 2 lados dispostos a entender melhor o seu cônjuge. Talvez um diga: mas meu esposo é muito fechado, ele é assado, assim. Até o esposo mais fechado é capaz de se abrir perante uma mulher sábia que sabe ouvir num determinado tempo. Também não é aquela que me conta o que você pensa, o que você diz. Não estou dizendo isso. Não. Existem momentos e momentos. E isso de estar forçado fecha mais ainda. Por isso, em Provérbios 17:28 diz que até o tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Você quer ser sábia? Então aprendamos a calar. Então tá, Laura, mas como posso fazer para aprender a cultivar esse hábito? Porque eu não tenho. Eu também não aprendi isso com meus pais. E, nossa, eu tenho um temperamento que logo quer, revidar as coisas. Calma, eu vou te passar aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você não colocar em prática, não vai fazer efeito nenhum, tá? Mas se você se esforçar dia após dia, perseverantemente, com certeza você obterá frutos. Número 1, pratique o silêncio dos 60 segundos. Sabe aquele momento na qual está mais tenso? Dá vontade de querer responder e de querer falar tudo. Então, fique calmo. Respire profundo. Silencia por 60 segundos e diga: Senhor, me ajuda, por favor. E esse momento de pausa irá ajudar a diminuir o cortisol alto que está elevado. Lembra que eu falei isso no começo do vídeo? Só por ficar 60 segundos, respirando e não dizendo nada, vai diminuir o cortisol. Por consequência, diminuir o estresse e fazer com que você ative esta zona aqui, que é a área onde você consegue
responder de forma mais prudente, mais racional, ok? E também o fato de você estar somente ouvindo nesse momento de 60 segundos, o outro vai ter aquela impressão de que você está processando o que está falando. E isso irá acalmar também ao outro de forma inconsciente. Então pratique isso. Se isso estiver dando certo ou não, pode praticar a segunda dica, que é faça perguntas compreensivas. O que quer dizer? Aprenda a perguntar por quê, como, qual era a sua intenção atrás disso e se coloque em primeira pessoa quando faça essas perguntas. Como assim? Por exemplo, se seu cônjuge falou, olha, isto aconteceu, tal coisa, e não gostei, enfim, você diga, amor, você está dizendo isso, é isso mesmo que eu estou entendendo? Está certo, eu quero compreender melhor para não entender outra coisa, eu quero entender as suas verdadeiras intenções com o que está me passando. É isso mesmo? Ao momento de você se colocar em primeira pessoa, está também passando para o outro que você está disposta a querer melhorar e não a querer ganhar na discussão. Então, vou te contar uma história, talvez você até já ouviu em algum vídeo, e eu gosto muito dessa história, que é o seguinte, é uma mulher que tinha um combinado com o esposo. O combinado era de eles iam chegar à casa depois do trabalho, tomar banho rápido e se trocar e ir para a igreja. Cada um ia chegar em horários diferentes. Então, o combinado deles era pegar a chave da casa e deixar embaixo o tapete. Quando ela chegou em casa, ela percebeu que a porta da casa estava fechada, ela foi lá embaixo e não encontrou a chave, ela ficou muito irritada e ela pensou, como é que ele pode fazer isso? Eu não vou para a igreja vestida dessa forma, eu tenho que me arrumar, tenho que me trocar, tenho que tomar banho, enfim. E ela sentou na calçada da rua e ficou ali esperando até o esposo chegar. O esposo chegou quase 9 horas da noite. Pensa, na hora ela tinha uma vontade imensa de falar tudo. Mas ela lembrou do conselho da avó. E a avó falava, antes de você querer falar para seu esposo qualquer coisa em momentos de raiva, se segure e pergunte, por que tal coisa? Sabe aquelas perguntas compreensivas que eu falei? Então, por que isso? O que aconteceu? Enfim, e ela se segurou, praticou a regra de silêncio de 60 segundos, depois perguntou, amor, eu estou aqui na calçada, mas o que aconteceu contigo? Qual foi o nosso combinado? Aí ele falou, então, querida, nosso combinado era que a chave ia ficar embaixo do tapete e a chave não estava embaixo do tapete. E aí eu tive que ir assim mesmo, como cheguei do trabalho, para a igreja, porque tínhamos uma programação lá e eu tinha que estar lá. Então fui assim e agora acabei de chegar, então não tive tempo de me arrumar também não. Quando ela ouviu isso, ela ficou, sabe, toda raiva, começou a cair e ela abriu o bolso e a chave estava ali dentro. Ou seja, ela estava com a chave na mão e ela ficou esperando ali horas. E ainda, se ela não tivesse feito essas perguntas que eu te disse, ela teria estragado essa noite entre os dois e eles teriam discutido e discutido. Mas graças a esse conselho da avó, ela conseguiu se segurar e entender a situação e essa noite virou um momento de risos em lugar de discussão. Terceira dica é agenda de escuta intencional. O que quer dizer? Veja, se você tem muita dificuldade de ouvir seu parceiro, você tem muita dificuldade de entender, de ter esse hábito, tanto ele quanto vocês nunca cultivaram, então comece a praticar isso. Como? Separe 15 minutos no mínimo para conversar com seu esposo ou esposa no seu dia. Pode separar isso durante toda a semana ou talvez 2 ou 3 vezes por semana, mas não precisa falar isso para ele. Seja algo entre você e Deus. Então, assim que ele chegue do trabalho, diga, como foi seu trabalho? Foi tudo certo? E deixa ele falar. Não venha você, poxa, você fez isso? Ai, mas que burrice, hein? Nossa, como assim? Ah, eu faria desse jeito. Não dê sua opinião, não dê suas críticas, não dê sua sugestão. Somente escute. Isso fará com que você desenvolva esse hábito que nunca teve de aprender a escutar. E com o tempo, depois de umas semanas, colocando firme na prática, você irá
perceber que você tem mais disposição de escutar do que logo dar suas palavras, seus conselhos, suas sugestões, enfim, suas críticas. Então isso irá lhe ajudar. E por último, não menos importante, é a oração de escuta. Você tem muita dificuldade mesmo, já viveu muitos anos com seu parceiro e tem muitas mágoas de todas as discussões que tiveram antes, de todas as palavras já ouvidas, e hoje tem muita mágoa, mas gostaria de resolver aquilo. Faça essa oração, uma oração, desabafe com Deus, diga: Senhor, eu tenho dificuldade nesta área, porque sempre que eu calava, meu esposo falava isso, talvez ele não é uma pessoa prudente, talvez não seja cristão, então a reação é muito diferente. Então diga: Senhor, me ajude, eu preciso que me ensine a aprender a ouvir, eu tenho dificuldade. E quando nós estejamos em momentos de querer resolver uma situação e começa o inimigo a me colocar sugestões de pensamentos contra ele, eu te peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo venha a, tomar posse de mim, para que eu não venha a falar de forma que depois da qual eu posso arrepender e não venha ser a causante também da extensão da nossa conversa e se torne em briga. Me ensina a aprender a escutar. Me ensina a ser como o Senhor é. Então agora me diga, qual destas dicas você irá colocar em prática hoje? Eu quero que me conte nos comentários e se está realmente dando certo, também venha aqui nos contar. Espero que este vídeo tenha sido de bênção para você. Se foi de bênção, já compartilha com outras famílias, assim ajuda o canal e também ajuda essas famílias que precisam aprender sobre isso. E se você gostaria de conversar comigo pessoalmente, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o meu e-mail para você mandar mensagem. Eu estou super disposta a ler a sua história, a ajudá-la e a orar por você. Eu e meu esposo temos esse ministério de ajudar os casais a serem restaurados e fazemos de todo o coração, sem compromisso nenhum. Nós estamos dispostos. Então pode entrar em contato conosco. Eu vou ficando por aqui, mas deixa eu te falar, se você quer livros que ajudem a edificar seu casamento, eu vou deixar uma lista aqui de livros que nos ajudaram muito e tenho certeza que irão ajudar ao seu também. E conheça os nossos outros recursos que nós temos para fortalecer sua família. Já visitou um deles? Se não, está aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo e me diga que tema você gostaria que eu trouxesse aqui para os próximos vídeos. Eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!